Assim disse-nos Jesus: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. Nem só de pão vive o homem. Tudo o que fizeres a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Nós estamos na 6ª temporada e esse é o programa de número 14, o não desperdício de coisa alguma. A nossa gratidão a Aline Gonçalves, que com muito amor, dedicação, desprendimento, nos conduz até vocês. E a vocês que são a causa do nosso existir. Gratidão pela audiência, por nos seguir, por curtir, compartilhar, por comentar, por convidar mais alguém a fazer o mesmo, as empresas e emissoras parceiras que também nos auxiliam, os corações solidários e fraternos que nos ajudam em toda a manutenção, em todo o propósito. Deus os abençoe grandiosa e infinitamente em vossa vida, em todos os momentos e estágios. Vamos lá. O não desperdício de coisa alguma. Desperdício de tempo é o maior de todos os tesouros. O que você está fazendo com o seu tempo precioso? Ao invés de estar pensando num projeto, num propósito de vida nova, às vezes estamos pensando em como destruir a vida do outro, sem saber que estamos destruindo a nós mesmos. Ao invés de usar o nosso precioso tempo para fazer um autoexame, um autojulgamento, um processo de reordenação dos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Talvez eu estou usando esse mesmo tempo para criar mecanismos para falar da vida alheia. Então, o maior de todos os tesouros, nesse não desperdício de coisa alguma, o tempo. Porque o tempo não volta, ele só vai. Então, pensam alguns que o pêndulo do relógio, aqueles relógios antigos ainda, ele vai e volta. Não, ele só vai. Quando ele faz o movimento como se estivesse retornando na base de onde ele começou, ele está indo também. Foi, terminou aquele tempo. No que nós chamamos de volta, ele já está em outro tempo. Assim, quando você pensa negativo, gastou um tempo precioso e o máximo que foi conseguido, a destruição de si mesmo. Então, milhões de células são dizimadas com um pensamento negativo. Basta você imaginar que um pensamento negativo fere mais do que uma bala. E o sentimento negativo fere mais do que o pensamento. E a palavra negativa fere mais do que os dois juntos. E a atitude negativa causa um prejuízo quadruplicado. Então, usar o nosso tempo da maneira mais proveitosa possível. O aproveitamento total da energia, o não desperdício de coisa alguma, o fazer o máximo com o mínimo. Então, não desperdice o tempo que é tesouro valioso. E não desperdice pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que não acrescentam algo enobrecedor na sua própria vida. Porque o que fizemos ou o que fizermos aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. E como eu disse no início, com Jesus, o Cristo de Deus, tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Tudo que existe no planeta Terra está dentro do Cristo. Em nossa estrutura como espíritos imortais, o nosso corpo biológico está dentro do nosso perispírito.
O perispírito está dentro da mente e ela dentro da própria consciência. A mente é uma emanação da consciência do espírito. O perispírito é uma criação da própria mente, então é algo menor. E o corpo físico é uma materialização de parte do seu energismo. Está dentro do. É como se você comparasse uma xícara d'água, já mostrei isso, uma gota dentro da xícara seria o corpo físico. A água toda, o perispírito. E você pode imaginar os oceanos inteiros, a mente. A galáxia inteira, a consciência. O não desperdício de coisa alguma, nem de recursos monetários, nem de alimentos, nem de palavras e principalmente o tempo dos outros. Se você for ligar para alguém e tiver acesso ao WhatsApp, por exemplo, com uma mensagem breve, pergunta se o outro pode ceder alguns minutos e não exceda no que pediu. Tem uma amiga que fala, eu quero 10 segundos, fica meia hora. Então, se você pedir 2 minutos, termine a conversa com 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, mas não chegue aos 2 que pediu. Então, calcule o que você quer falar e não esqueça que o telefone, o celular, é para dar um recado. Detalhar alguma coisa você faz pessoalmente quando estiver com a pessoa ou combine uma videoconferência para entrar nos detalhes conforme o tempo de cada um. E esse não desperdício é para tudo, é o alimento que você coloca no prato. Então, mede o tamanho da sua necessidade. Você já sabe o aproveitamento total. Você já sabe fazer o máximo com o mínimo. Então, não deixe alimento no prato. E assim, fique atento, vigilante, para não desperdiçar coisa alguma. Se não sabe confeccionar, cozinhar, fazer a sua refeição com tal ou qual elementos, componentes da sua refeição, procure saber antes. Não se aventure fazendo aquilo que você não sabe, para não estragar os próprios alimentos e ficar devendo no banco da vida. Inspira. E ao mesmo tempo mentalize esse aproveitamento total. Imagine a quantidade de energias que está na casca de uma banana. Normalmente só do potássio é 60% mais do que está na polpa. Imagine a energia que está acumulada nas sementes de um melão e na sua casca. Somando os dois, tem nutrientes 500% a mais do que a própria polpa. Imagine a casca de uma cenoura que tem mais energias do que a polpa. E a rama que tem mais do que a casca. O não desperdício de coisa alguma. E faça o seu café. Mas faça como a Aline, faça e tome na hora. Mesmo que você coloque numa garrafa térmica belíssima, meia hora depois ele não tem mais a energia que tinha. Um copo de caldo de cana, 5 minutos depois, praticamente você pode descartá-lo. Ele escurece, ele oxida e já é mais um veneno do que alimento para o corpo. Então não é porque está mais barato levar os 2 litros para casa que você vai levar. Terminou de espremer, terminou de tomar. E coloque umas gotinhas de limão para não deixar oxidar, se você não vai tomar rapidamente, vai saborear e saber o que está fazendo. Então procure estar inteiro na ação. Antes de tomar o copo de 300 ml de caldo de cana, tenha consciência que ele tem 800 calorias. É uma energia belíssima e precisa ser utilizada. E faça isso no período da manhã, porque você tem o dia inteiro para gastar essas calorias. Se você for
fazer o processo quando está próximo do seu sono, você vai ficar com a consciência física expandida, porque essa energia não vai ter função e você vai acumular principalmente como células adiposas. A nossa próxima etapa, o respeito a si mesmo. Quem é o si mesmo? Às leis, à vida. Está ficando mais compreensível essa nova série? Você está tirando maior proveito quando exercita cada uma dessas etapas? Veja, reveja, curta, compartilhe, comente. Faça seu comentário. Se disse que gostou, faça um pequeno comentário o porquê gostou, o porquê foi útil. Se não gostou, diga por que não gostou e ensina-nos a melhorar. Compartilhe se você tirou proveito, se foi útil para você. E se inscreva. Confira se você está inscrito. Ative o sininho das notificações. Nos siga em nossas demais redes sociais. E tanto a vocês, os Corações Solidários, as empresas parceiras, a Aline Gonçalves, Deus os abençoe infinitamente, a nossa eterna, imensurável gratidão. Mais uma vez, respira. Namastê.